Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 551 Assassinato perfeito. Ni-Yan estava chegando cada vez mais perto de Crazy Magic, Shadow Killer e dos outros. Quando estava a cerca de 50 metros deles, ele parou. Após observar as conversas de Crazy Magic, Shadow Killer e os outros, Ni-Yan não podia mais esperar. Ele ativou o Disappear e chegou um pouco mais perto para ouvir melhor o que discutiam. Por cerca de 15 minutos, eles falavam sobre assuntos relacionados às Kickers United. O chefe já deu as ordens. Uma vez que você não precisa mais ir atrás do Nirvana Flame, você pode alterar seus alvos para os membros das Kickers United, como por exemplo Undine Scoundrel, Painted Muslin e por aí vai, Crazy Magic disse. A expressão de Ni-Yan estava coberta de surpresa. Ele virou sua atenção para Shadow Killer, se perguntando como este orgulhoso assassino iria reagir a isso. Baseado no seu conhecimento sobre o caráter de Shadow Killer, ele não seria gentil com aqueles que queriam ditar seus alvos. Com certeza as palavras de Crazy Magic iriam lhe dar nos nervos. O rosto de Shadow Killer estava coberto por uma capa. Ninguém conseguia ver sua expressão. Até que eu mate Nirvana Flame, eu não irei atrás desses peixes pequenos das Kickers United? Shadow Killer respondeu. Sua voz continha um traço de raiva. Você acha que consegue matar o Nirvana Flame? O que aconteceu nas últimas 2 vezes que você tentou assassiná-lo? Por acaso se esqueceu? Crazy Magic disse em tom frio e agitado. O fato de Shadow Killer lhe responder dessa forma o incomodou. Afinal de contas, ele era o líder da guilda. Enquanto Shadow Killer não passava de um recém-chegado. Mesmo que eu mate o Nirvana Flame ou ele me mate, os outros alvos não são qualificados? Shadow Killer disse em tom severo. Você se atreve a desobedecer uma ordem do líder? Crazy Magic gritou de raiva. Eu nunca obedece às ordens de ninguém, incluindo as de Cao Shu. Será melhor se seguirmos caminhos separados? Shadow Killer disse antes de se levantar e sair. Crazy Magic o desprezou. Que bastardo ingrato. Shadow Killer deixou o salão principal. Vendo a figura de Shadow Killer desaparecer no corredor, Ni-Yan se afundou em seus pensamentos. A parceria de Shadow Killer no grupo financeiro Century não costumava ser muito harmoniosa. Esta era uma ótima oportunidade. Se Shadow Killer fosse um bom perdedor, ele poderia atraí-lo até as Kickers United antes de matá-lo. E mesmo que ele falhasse, ainda poderia contratar os serviços de Shadow Killer. Mas caso Shadow Killer fosse um mau perdedor, ele poderia fazer com que ele o seguisse e matasse umas 3 pessoas pelo menos. Ele escolheria pessoas da Angel Corps como alvos, fazendo com que Shadow Killer entrasse em confronto tanto com a grupo financeiro Century quanto a Angel Corps. Nesse ponto, mesmo que ele não fizesse nada contra Shadow Killer, grupo financeiro Century e a Angel Corps fariam. Ni-Yan seguiu Shadow Killer de uma distância segura e também deixou o salão principal. King of the World, Sun e os outros já estavam presentes. Não teria problemas em deixar Crazy Magic e Divine Flame para trás. Dadas suas forças, não haveria problema algum. O alvo de Ni-Yan era o Shadow Killer. Após sair do salão principal, Shadow Killer passou pelo corredor em direção ao jardim. Encontrou o Nirvana Flame? Shadow Killer perguntou no chat de voz da organização. Chefe, o Nirvana Flame desapareceu. Ninguém sabe onde ele está? Um jogador chamado Ross respondeu. Meu palpite é de que ele saiu para fazer alguma quest. É por isso que ninguém consegue achá-lo. Outro jogador chamado Showhand comentou. Continuem procurando até encontrá-lo, Shadow Killer disse. Relembrando das palavras de Crazy Magic, ele fechou seus punhos e os apertou até suas juntas ficarem brancas, revelando a fúria em seu coração. Era a primeira vez que alguém o destrava de tal maneira. Ele sentiu como se sua dignidade tivesse sido pisoteada. Ao longo do corredor, haviam pilares firmes e robustos, o telhado era feito de uma madeira branca prateada, e estavam gravados vários desenhos ornamentados das mais belas imagens. Shadow Killer parecia estar perdido em seus pensamentos enquanto andava pelo corredor. Ele se recusou a declarar lealdade a quem quer que seja, menos ainda para Cao Shu. Ele era um assassino de convicções próprias. E ao mesmo tempo, ele era o líder da Dark Immortal Gaming Org, com funcionários que dependiam dele para sobreviver. Se ele continuasse tão obcecado por Ni-Yan e se negasse a ouvir a ordens de Cao Shu, ele iria perder os investimentos do grupo financeiro Century. Se isso acontecesse, a Dark Immortal sofreria grandes recessões econômicas. Shadow Killer acreditava estar fazendo o certo. Ele sempre manteve seu orgulho como assassino. Dentro das Kickers United, além de Ni-Yan, talvez haveriam outros que merecessem sua atenção. Mas por enquanto, seu único alvo era Ni-Yan. Após seguir Shadow Killer por cerca de 100 metros, Ni-Yan percebeu que eles haviam chegado a um local bastante isolado. Uma área perfeita para um assassinato. Depois de estar entre Shadow Killer e Crazy Magic há alguns momentos atrás, Ni-Yan imaginou que Shadow Killer acabaria não informando a Alliance of Mages imediatamente se Ni-Yan conseguisse assassiná-lo. Ninguém gosta de publicar algo como ser derrotado de forma tão humilhante. Especialmente depois de ser chamado de fraco. Ni-Yan estava livre para agir. Este lugar se tornaria o túmulo de Shadow Killer. Ni-Yan analisou o terreno à sua volta. O corredor era bem espaçoso. Se uma batalha fosse iniciada, ele ainda poderia se mover livremente. No entanto, além do confronto direto,
Ni Yan estava pensando em outras alternativas. Por conta da força de Shadow Killer, matá-lo seria difícil. Se tinha algo que não faltava entre os ladrões eram skills de escape. Ele precisava garantir que Shadow Killer não usasse nenhuma delas. Quando Ni Yan levantou a cabeça, ele viu um feixe de luz acima dele. Estava a cerca de 5 metros do chão. Havia uma luminária acima da sua cabeça. Tive uma ideia. Ni Yan passou por todo o jardim até mesmo ultrapassando Shadow Killer. Ele ativou o anel rastejante e subiu em um dos pilares. E então usou a luz para se esconder atrás dela. Ni Yan se movia graciosamente e com muita precisão. O corredor todo estava silencioso. Normalmente, se não houvesse nenhuma reunião importante acontecendo, ninguém nunca andava por aqui. Vendo Shadow Killer se aproximando passo a passo, Ni Yan arqueou seu corpo, como um caçador escondendo-se na escuridão. Ele olhava atentamente cada movimento de Shadow Killer. Quando Shadow Killer se aproximou em cerca de 6 metros, ele ativou várias skills que aumentavam sua camuflagem. Enquanto Shadow Killer caminhava, ele franziu as sobrancelhas. Ele interrompeu seus passos e olhou à sua volta, mas não viu nada. Ele continuou andando, mas aquela sensação desconfortável não ia embora. Nesse momento, Shadow Killer estava exatamente abaixo da luminária em que Ni Yan estava aguardando. Ele sentia um traço de angústia, mas não sabia dizer de onde vinha. Blood Shadow Eye. Os olhos de Shadow Killer piscaram com uma luz carmesim. Olhando mais uma vez à sua volta, ele não conseguiu encontrar nada de errado. Estou ficando muito paranoico, Shadow Killer riu amargamente de si mesmo. Após verificar toda a área à sua volta com o Blood Shadow Eye, Shadow Killer baixou sua guarda. Somando isso ao fato de nunca haver ninguém por aqui, ele estava no seu estado mais vulnerável. Shadow Killer deu mais um passo. Ao ver isso, os lábios de Ni Yan se curvaram em um sorriso frio. Era agora ou nunca. Quando Shadow Killer deu mais outro passo, Ni Yan levantou sua mão esquerda e jogou uma pequena linha de seda. Mesmo que Shadow Killer pudesse sentir algo vindo em direção às suas costas, ele sabia que não era nada tão perigoso quanto uma adaga. Assim que ele estava prestes a se virar, a corda foi presa à sua cintura, se prendendo firmemente em sua armadura de couro. Ni Yan firmou seus pés na luminária, e depois puxou com força. Antes que Shadow Killer pudesse entender o que estava acontecendo, ele sentiu uma enorme força puxando sua cintura. Ele já não conseguia mais tocar seus pés no chão. Shadow Killer virou sua cabeça e viu a linha. Seu coração se apertou. Ele rapidamente usou sua adaga para tentar se livrar, mas para seu azar, ela não foi cortada, deixando apenas uma pequena marca. Assim que Shadow Killer ficou suspenso no meio do ar, ele viu uma figura atrás da luminária. Seu coração tremeu. Era o Nirvana Flame. O que ele estava fazendo aqui? O sorriso frio de Ni Yan passou pelos olhos de Shadow Killer, causando um calafrio na sua espinha. Ele então percebeu o que havia acontecido. Ele havia caído em uma armadilha. Enquanto estava suspenso no meio do ar, Shadow Killer não podia usar nenhuma skill de escape. Além disso, seu corpo balançava e pendia constantemente. Ele não tinha como determinar sua posição. Concussive Blow. Ni Yan atacou na direção de Shadow Killer como um relâmpago. Shadow Killer estava prestes a erguer sua adaga para bloquear. No entanto, uma carga elétrica passou pelo seu corpo, deixando-o paralisado. Merda, Shadow Killer amaldiçoou. Foi nesse momento que o Concussive Blow de Ni Yan atingiu Shadow Killer, causando atordoamento. Ni Yan desenhou uma linha através da garganta de Shadow Killer com sua espada de Zenard. Sangue foi jorrado a partir de todo o corte. Ni Yan recuperou sua linha de seda. Ele pousou no chão ao mesmo tempo que o corpo de Shadow Killer também atingiu o solo. Shadow Killer provavelmente não fazia ideia de como Ni Yan o matou. Se eles tivessem lutado normalmente, com certeza Ni Yan não o teria matado com tanta facilidade. Não importa o quão Ni Yan fosse forte, ele ainda poderia usar suas skills de escape. No entanto, as técnicas de assassinato de Ni Yan foram incomuns. Antes mesmo de poder reagir, ele já estava morto. Ni Yan primeiro usou uma linha de seda para erguer Shadow Killer no ar, desorientado momentaneamente, então avançou até ele usando o anel de raios. Skills de escape não podiam ser usadas no ar, e Shadow Killer não tinha nenhuma skill tão poderosa quanto a de Judicator of God. Ele não tinha como evitar ser paralisado, o que permitiu um corte limpo usando Concussive Blow. Tudo aconteceu muito rápido. Shadow Killer sequer teve tempo de reagir. Em segundos, Shadow Killer perdeu sua vida sob as lâminas de Ni Yan. Olhando para o corpo de Shadow Killer estirado no chão, Ni Yan sorriu satisfeito. Guardando a espada de Zenard, ele se abaixou e pegou um pedaço de equipamento que Shadow Killer dropou. Eram ombreiras de nível sub-lendário.